Erro número 3. Hemorragia transoperatória. Hemorragia transoperatória já aconteceu mais de uma vez comigo, mas eu peguei 3 casos que aconteceu que foi triste. Foi triste. Porque assim, gente, a gente faz a anamnese do paciente e muitas vezes leva uma semana, mais ou menos, para você marcar para você fazer a extração. Quando eu fiz a anamnese, essa paciente falou para mim que não tomava mais o AS, não tomava mais nenhuma medicação. Passou-se uma semana, a moça me esquece, né? Moça não, né? Porque era uma senhora já de 60 e poucos anos. Mas essa senhorinha me esquece e tava com dor de cabeça, só tinha AS em casa. Ela teve dor de cabeça 3 dias seguidos, 3 dias ela tomou AS. Ah, meu filho, foi o suficiente. Foi o suficiente para me dar trabalho. Um sangramento que não parava por nada, por nada. No final da cirurgia, os coágulos se formavam assim, ó, e soltavam do alvéolo, e soltavam. Ele não conseguia ficar contido dentro da loja cirúrgica. E me deu um trabalho danado, eu tive que cauterizar vaso. Né? Então era uma cirurgia que eu ia conseguir fazer tranquilamente em 30 minutos, levou mais de 2 horas. Por quê? Porque na hora que o paciente sentou na cadeira, a doutora Bianca não esqueceu de perguntar se ele tinha tomado algum remédio. Olha só. Só por isso. Só por isso. Eu esqueci de perguntar se a paciente tinha tomado algum remédio. Outra pergunta muito importante. Eu esqueci de perguntar se ela tinha alergia a alguma coisa. Ah, Bianca, mas você não perguntou lá na anamnese? Perguntei. Só que pode ser que em uma semana ela tenha tido reação alérgica de alguma coisa. Já aconteceu comigo. Já aconteceu comigo. Da paciente ter uma reação alérgica uma semana depois. Adivinha o que? Sulfa. O que acontece? A gente sabe que a articaína, por exemplo, tem que tomar cuidado com pacientes que têm alergia a sulfa, que ela tem um radical muito semelhante, então ela também pode desencadear o mesmo processo alérgico. Olha só que informação importante. Então, toda vez que o paciente sentar na cadeira, não importa se ele já respondeu a anamnese, as coisas, o mundo é dinâmico, gente, o mundo não é estático. De um dia a pessoa está normal, no outro dia ela tem uma reação alérgica e vai parar no hospital. Ela não sabe por que, essas coisas não têm explicação. Você tem que saber. Você tem que saber. Então virou uma praxe já, né? Toda vez que o paciente senta, tomou algum remédio? Tem alergia a alguma coisa? Não. Beleza, então tá igual estava na anamnese há uma semana atrás, né? Ou há 3 semanas atrás, ou até agora como é que tá a minha agenda, nem sei como é que tá mais, mas é da 15 dias atrás. Às vezes a gente não consegue marcar para a mesma época, para o mesmo momento, né? Então, é fundamental sempre perguntar. Aferir a PA do paciente hipertenso, tá? Ficou errado aí, mas tudo bem. Por quê, gente? A outra vez que eu tive problema de hemorragia, o paciente era hipertenso, controlado, porém a cirurgia dele demorou um pouquinho mais do que o normal, porque a gente foi fazer extrações, foram fazer 3 extrações de colocação de uma prótese, e o paciente teve uma fratura da raiz do canino, eu demorei um pouquinho mais para tirar. Ele ficou um pouco nervoso. Foi o suficiente. Foi o suficiente. Só que ele teve um sangramento muito grande, né? Só que eu acho que na hora que ele sentou na cadeira para fazer o procedimento, ele já estava com a PA alta. E se ele tivesse a PA alta e eu tivesse percebido isso, tivesse feito o ferido, né? Tivesse aferido e visto que estava alta já, eu tinha abortado a cirurgia. Eu tinha abortado. Né? E tive um sangramento gigante. A gente teve que dar uma medicação para ele tomar para baixar a pressão, porque a pressão dele foi quase a 20. Não conseguia controlar o sangramento também, bem difícil, bem complicado. Mas eu consegui, através de uma sutura mais oclusiva, e depois que o remédio começou a fazer efeito. Que levou mais ou menos em torno de 30 a 40 minutos. Feia coisa, feia. É um paciente até bonzinho, ele é meu paciente até hoje, esse paciente aqui que teve problema de hemorragia por causa da PA alta. Não pedir exames. Outra coisa que eu tinha problema também. Agora eu já entendi. Aqui são os erros, então não tá certo. Bianca, você tá com sono já. Você tá meio cansado. Eu acordei cedo hoje, gente, eu fui fazer um curso cedo, 6 horas da manhã, tava de pé já. Então, pra quem fica até umas 11, 1h30 da manhã ali acordada, é complicado, né? Mas tá bom.
Outra coisa também, o erro que já aconteceu, de eu não pedir, deu hemorragia porque eu não pedi os exames. Um paciente, né, a gente chegou para fazer uma extração. Eu quero fazer extração agora. Aí eu sentei o paciente, eu coloquei a coisa assim para poder descolar o tecido e começar a fazer a luxação. Nossa, gente, parecia que eu tinha aberto um poço de petróleo. Peguei uma artéria, mas não conseguia parar o sangramento. Foi uma artéria intraóssea. Nossa, mas tava assim, sabe quando você só limpa assim o tecido e aí você dá uma raspadinha assim para tirar aquele periósteo que ficou grudadinho? Então, só fiz isso. Não consegui fazer mais nada. Eu não consegui fazer mais nada. Aí eu fui pedir um exame de sangue depois, né? Que você pede depois, não adianta de nada, mas enfim, fui pedir. A plaqueta do paciente estava lá no chão. Então, assim, gente, eu peço exames hoje. Hoje eu não faço nenhuma cirurgia sem o paciente fazer exames, porque eu já passei por esse tipo de coisa. Só quem passa por uma hemorragia, que não consegue controlar, que está com dificuldade, que não tem às vezes todo o aparato que gostaria de ter, né? Na época, o que aconteceu lá de eu não ter perguntado para o paciente, eu ainda tinha um eletrocautério, mas não é todo mundo que tem no consultório eletrocautério, né? Você vai ter que resolver por outros meios. E aí? O que você faz? Então, isso é fundamental. Você fazer essas coisas é fundamental. Qual remédio foi utilizado pelo... A Rosária tá falando aqui, os dois fizeram uma pergunta, eu não tinha visto, gente. Se fraturar o túber por completo, o mesmo é retirado, jogado fora, regularizado, remanescente e sutura, é isso? É isso, Fernando. A não ser que o paciente queira levar de brinde, né, o túber. Afinal é dele, né, ele pode levar se ele quiser, não tem problema nenhum. Mas fora isso é jogar fora mesmo, jogar fora, né? Você faz o descarte, remove, regulariza o bordo e acabou, tá? A Rosália, qual remédio foi utilizado no paciente com a PA alta? Eu tenho na clínica captopril, agora não lembro se era 5 mg, 50 mg, acho que 50. 25 mg. Eu tenho o captopril. E você pode ter também o losartana, se você quiser, mas eu gosto do captopril porque ele parece ser mais rápido, né? Então eu dei uma medicação para o paciente, dei 2 comprimidos de 25, em torno de 30 a 40 minutos já baixou um pouquinho a pressão, já conseguiu controlar para fazer a remoção, fazer o pontinho, tá bom? Então o que eu aprendi, né, tendo esses problemas de hemorragia? O paciente sem exame não opera, é isso, paciente sem exame não opera, não importa. Doutor, mas eu vou viajar amanhã. Dane-se, eu não vou operar. Você pode ir no da esquina fazer, não tem problema nenhum. Se esse paciente está com algum problema, alguma discrasia sanguínea, se ele está com algum problema de coagulação, né, às vezes algum problema de coagulação, algum problema de fragilidade de vasos, você vai ter problemas. Você vai ter problemas no sangramento, você vai ter problemas para enxergar o que você está fazendo. Então não vale a pena, gente. O crime não compensa. Não vale a pena. A gente tem que fazer as coisas às claras. Se o cara for fazer uma cirurgia no hospital, eles vão virar ele de cabeça para baixo de tanto exame que vão fazer nele. Às vezes para tirar uma verruga no dedo, como aconteceu comigo. Tá? Quando eu tinha 15 anos, eu tinha umas verrugas nos dedos assim, que me incomodavam muito tocar violão. Aí meu amigo me levou no dermatologista, vamos fazer a cirurgia. O cara me deixou de jejum o dia inteiro para tirar 5 verrugas da minha mão. Dia inteiro. Eu fiquei sem comer o dia inteiro. Tá? Eu tava verde já. Quando eu fui para o centro cirúrgico, chegou lá, os caras fizeram todo um isolamento do meu braço e fizeram uma anestesia local que o meu braço todinho ficou dormente, para tirar verrugas da ponta do dedo. E eu fiz de manhã eu fiz uma bateria de exames para poder fazer essa cirurgia. Então assim, gente, depois dessa cirurgia que eu sofri, de tirar verrugas do dedo, cara, a gente pediu, o que a gente pede é pouco pro lugar contaminado que a gente age, tá? É pouco. Então, a gente tem que ser certo. Paciente sem exame não opera. Paciente sentou na cadeira, pergunta se tomou algum remédio. Não importa se foi chá de camomila. Ele tem que falar pra você o que ele tomou. Entendeu? Você tomou alguma coisa, né? Fala pra mim que você tomou, porque é importante, a gente vai entrar em cirurgia agora, eu preciso saber, tá? E aí, ele fala.
Tem paciente que fala que toma, por exemplo, já aconteceu, eu falar isso pro paciente, ó, preciso saber que você tomou agora, que é importante e tal. Aí o paciente chega assim, ó, tá auxiliar assim, ele chega e fala assim, doutor, eu tomei um azulzinho. Assim, você tomou um azulzinho quando? Ontem. Ah, então não dá pra fazer cirurgia. Por quê? Porque o azulzinho é vasodilatador periférico, né? Então pode aumentar também a chance de você ter uma hemorragia naquela região. Se bem que depois de 2 horas, 2, 3 horas, o efeito é quase nulo, né? Diminui bastante, mas já teve casos, há relatos de casos de hemorragia após 2 dias de uso. Então tem que tomar cuidado. Sempre pergunta, porque tem coisa que o paciente tem vergonha de responder na anamnese. E é interessante você dar aquela prensa, ó, vou começar a cirurgia, é importante você me falar tudo. Fala agora ou cala-se para sempre. Tá bom? Hipertenso é igual a aferir a PA antes da cirurgia. Aferir a PA antes do procedimento cirúrgico. Faça isso. Faça isso, você vai evitar um monte de dor de cabeça. Ah, Bianca, mas eu tenho que fazer a operação só quando o paciente está 12/8? Não. Até 15/10 dá para fazer a cirurgia numa boa. Acima disso, não faça. Não faça, que pode dar problema. Porque o paciente pode ter um nível de ansiedade maior ainda e parar a pressão do cara lá na casa do telhado, em cima do telhado. A Rosária está falando, qual remédio foi utilizado? Eu já falei. O Fernando, qual os exames que você prescreve? Olha, se o paciente fez exames há 6 meses atrás, eu peço para que ele traga todos os exames dele e peço um recente, hemograma completo, glicemia e normalmente coagulograma. Se o paciente não tem nenhum exame, aí eu peço completo, hemograma, coagulograma, peço de glicemia, peço os de hepatite e os de AIDS, que é importante também saber se a imunidade do paciente está ok. Hepatite B e hepatite C.